Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu sou o professor Gustavo Barros, como vocês já me conhecem, e hoje é a nossa primeira aula gravada. Eu não sou muito bom em fazer esse tipo de vídeos, porém, vamos tentar para que nossas atividades educacionais elas continuem e com um bom rendimento. Então, hoje nossa aula vai ser sobre uma introdução à sintaxe. E o que é sintaxe? Antes de falar isso, eu quero falar para vocês um pouquinho que nós vamos trabalhar com frase, oração e período. É um assunto bem legal de ter trabalhado, é um assunto muito fácil de ser compreendido também, porque nós já vimos falar algumas coisas em sala de aula. Tem alguns conteúdos que é melhor a gente trabalhar presencial, assim que voltarmos, espero que logo, né? Fé em Deus, isso logo irá acontecer. Mas o conteúdo frase, oração e período, por ser um assunto fácil, por ser um assunto bem tranquilo, hoje nós vamos estudar um pouco ele. Lá no livro de vocês de gramática, na página 69, tem lá falando sobre frase, oração e período. E o tema interdisciplinar é o Parque Nacional Serra da Capivara. Então, onde tem muitas pinturas rupestres, onde é um parque que a nossa história, o nosso legado da América está lá guardado em fontes históricas. E nós vamos falar aqui sobre a introdução à sintaxe. E o que é sintaxe? Sintaxe é uma parte, é um ramo da língua portuguesa que vem estudar, vem se preocupar em estudar as relações entre as palavras na oração. Então, qual é a função dessa palavra na oração? Essa palavra é um sujeito, essa palavra é um predicado, essa palavra ela vem representar um objeto direto, vem representar um objeto direto, vem representar um aposto, um vocativo. Qual é a função da palavra dentro da frase? É isso que a sintaxe ela vai nos dizer. Esse período, qual é a função dele? E nós vamos entender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Coisa que é muito simples para vocês que são inteligentes e que eu confio muito no potencial. Então vamos dar início à nossa aula. Então, frase, oração e período. O que é frase, gente? Não podemos esquecer disso nunca mais. Frase é todo enunciado em sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Então, o que é frase? Frase é todas as palavras ou conjunto de palavras que eu expresso, que eles vão ter um sentido completo e que elas vão ter uma comunicação entre o falante e o ouvinte, entre o emissor e o locutor, ou melhor, o locutor e o emissor dessa comunicação. Então, se eu vou, por exemplo, conversar com alguém do Japão e eu não consigo entender o que ele está falando, então não houve o processo de comunicação. Mesmo que ele está falando em japonês de maneira correta e eu falando no português de maneira correta, só que a comunicação ela não acontece. Então, a comunicação ela é o princípio da nossa língua. Então, todas as línguas elas exercem essa função de comunicação. E se a comunicação ela não acontece, então o papel da língua ele não foi acentuado. É como se o papel da língua ele não tivesse acontecido, que é o processo de comunicação. Então, o que é frase? Então, frase é todo enunciado no sentido completo, capaz de estabelecer comunicação entre as pessoas, entre o ouvinte e o falante, entre quem está no meio, entre professor e aluno, por exemplo. Então, se vocês estiverem me compreendendo nesse momento, é porque o processo de comunicação ele está surtindo efeito. Então, frase, oração e período. A frase é o quê? Nós temos dois tipos de frase. Ou seja, nós temos dois tipos de enunciados capazes de estabelecer comunicação. Então, frase nominal. Frase nominal, como o próprio nome já diz, é uma frase que não tem verbo, tem apenas nome. É uma frase que o verbo ele não está ali. E o que é verbo? Verbo é toda ação, estado ou fenômeno da natureza e mudança de ação também. Então, se não há essa ação, que ação é essa? Andar, correr, estudar, nadar, andar, abraçar. Então, todas essas palavrinhas que expressam ação, que a gente faz diariamente, que nós fazemos diariamente, elas são verbos, assim como os estados. Quais são os verbos de estado, ou seja, os verbos de ligação? Aquele semicast lá, né? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar e tornar-se. Se não tem essas palavras,
Assim também como os fenômenos da natureza, chover, relampejar, trovejar, ventar, amanhecer, anoitecer, se não tem, quer dizer o quê? Que a frase ela é uma frase nominal. Olha só essa frase aqui, que dia magnífico. Tá vendo que não tem verbo? Olha, não existe verbo aqui. Eu tenho nomes. Eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma conjunção, eu tenho dia que é um substantivo, magnífico, que nesse caso aqui da sintaxe, né, magnífico está adjetivando a palavra dia, então quer dizer que magnífico é um adjetivo. Então aqui eu tenho uma frase nominal, uma frase com nomes e não com verbo. Já a frase verbal, que também é chamada de oração e chamada de período, né, ela sempre haverá verbo. Seja um verbo, 2, 3, e aí dependendo da quantidade de verbo, é que eu vou saber quantas orações eu tenho aqui nessa frase verbal. Então toda frase verbal é oração, e toda oração ela é um período. Aí depende da quantidade de verbos para mim saber a quantidade de oração e se é um período simples ou se é um período composto, que nós entenderemos agora na frente. Então, ajeitou o vestido no corpo. Faltou um pontinho aqui, foi, gente? Ó, ainda mais eu que sou enjoado com pontuação. Então, ajeitou o vestido no corpo. Ajeitou, ó, arrumou, se organizou. Então, ajeitar, arrumar, organizar é o quê? Verbo. Muito bem. Verbo de quê? Verbo de ação, né? É um verbo de ação, que está ali fazendo alguma coisa. No caso aqui foi ajeitou o vestido no corpo. E nós conseguimos compreender tanto a frase nominal quanto a frase verbal. Apesar das frases nominais elas serem bem menores do que as frases verbais. Porque o verbo é o verbo que vai dar sentido à minha oração, à minha frase verbal. É em torno do verbo que as coisas irão se ajeitar, se organizar, né? Então, olha só. A frase construída com verbo ou locução verbal, ela é chamada de frase verbal ou oração. Então, o verbo ou uma locução verbal. E o que é locução verbal? São dois verbos com o valor de 1. Então, se eu tiver ali juntinho, dois verbos com o valor de 1, eu vou ter uma oração também. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre locução verbal mais à frente. Então, quando não apresenta verbo, é chamada de frase nominal. Então, simples e fácil. Frase verbal tem verbo ou locução verbal. Frase nominal não tem verbo. Frase nominal ela vai ter nomes e vai ser menor, mais reduzida, porque é o verbo que faz com que a frase ela se estruture em torno dele. Então, observe que as frases podem ser formadas por uma única palavra. Como assim? Quer dizer que uma frase pode ser uma palavra? Pode. Uma frase pode ser, uma palavra pode ser uma frase. Geralmente, vai ser frase nominal, mas também tem a frase verbal, né? Com uma palavra sozinha. Por exemplo, a palavra silêncio. A palavra silêncio, ela é uma frase. Se eu chego na sala de aula e vocês estão conversando, como de costume muitas vezes, não é verdade, gente? Então eu chego lá e falo, silêncio. Eu estou pedindo para vocês fazerem o quê? Uma ação. Mesmo que a palavra silêncio ela não seja um verbo, ela é um nome. Mas o que eu quero dizer para vocês é para ficar em silêncio, né? Então, aí se eu colocasse ficar, aí seria uma frase verbal, porque ficar é verbo. Mas silêncio não. Silêncio ela é uma interjeição, mas vai ter a função de quê? De frase. Uma frase nominal, porque não tem verbo. Mas por exemplo, eu chego no aniversário, estamos lá comemorando o aniversário de Alan Felipe, e eu falo parabéns. Eu não preciso falar outra coisa, não é, Alan? Se eu falar somente isso, parabéns, vocês sabem que eu estou o quê? Que eu estou lhe desejando coisas boas, que eu estou ali te saudando porque é seu aniversário. Assim, quando alguém me liga, Luísa me ligou, né? E eu falo alô, alô é uma frase. Alô é uma frase, mesmo que não tenha verbo. É uma frase o quê? Uma frase nominal, isso mesmo. Vamos continuando. Então, oração é o que, gente? Eu já falei, só pode ser oração quando for uma frase verbal. Tem verbo? Pronto, é oração. Então, oração é o enunciado organizado em torno de um verbo. Então, oração é o enunciado, é o conjunto de palavras
estruturado em torno de um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho o quê? Uma oração. Isso mesmo. Agora, se eu tenho 2 verbos, eu tenho o quê? Na frase, 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. E assim, sucessivamente. Quantos verbos eu tiver, é a quantidade de orações que eu terei dentro do meu enunciado. Se eu tiver uma oração, um verbo, ou 5 verbos, não importa, eu vou ter o quê? Eu vou ter um período também. Só que se eu tiver uma oração, eu vou ter um período chamado de período simples. Se eu tiver 2 ou mais orações, eu terei um período composto. Então, simples 1, composto 2, 3, 10, não importa. Então, o período é formado por uma única ação, chamada de oração absoluta, e o período simples, que é o período simples. Então, se eu tenho um período formado por uma única oração, como eu falei para vocês, eu posso ter uma oração absoluta apenas uma, ou eu posso ter um período simples, que é a mesma coisa também. Se eu quiser chamar de oração absoluta, eu chamo. Se eu quiser chamar de período simples, eu chamo. O que eu posso chamar quando o enunciado tiver apenas um verbo? Se eu falo, fui para a escola. Olha só, fui, do verbo ir, que é verbo, né? Logicamente. Então, nesse caso, se eu tenho fui para a escola, tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração absoluta ou também um período simples. Se o período ele for formado por mais de uma oração, por exemplo, fui à escola e depois fui para a casa de Manuela tomar um café mais ela e de Chiquinha. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu vou ter o quê? Um período composto. Isso mesmo, eu vou ter um período composto por 2 verbos. Olha só essa frase. O avião sobrevoou a pista. Eu tenho um período simples. Por que é um período simples? Porque eu tenho só apenas um verbo, gente. Olha aqui, sobrevoou. Sobrevoou é um verbo. Sobrevoou, passou por cima da pista. Então, nesse caso, tem um período simples. Aqui, eu creio que ele está dando para ler aí, ó. Parece que a colheita vai ser boa este ano. É um período composto. Por quê? Cadê os verbos? Vamos ver? Parece é um verbo. Então, parece, provavelmente, que a colheita vai ser boa este ano. Ó, vai ser. Vai ser o quê? Isso mesmo, vai ser uma locução verbal. Vai, um verbo, ser outro verbo. Eles estão juntinho aqui, ó. Eu poderia pegar essa palavra vai ser e substituir por um verbo sozinho. Qual é? Pensa aí. Parece que a colheita será boa este ano. Então, no lugar de uma locução, eu posso substituir por um verbo. Geralmente, nem sempre isso vai acontecer. Mas eu posso muitas vezes fazer isso. Substituir uma locução por apenas um verbo. Então aqui, ó. Parece é uma oração. Parece uma oração. Que a colheita vai ser boa este ano. Outra oração. Não é só o verbo que é uma oração. Nesse caso aqui é porque ela tem um sentido completo. Parece. Agora aqui, ó. Que a colheita vai ser boa este ano é outra ideia. Então, uma oração, 2 orações. Se eu tenho 2 orações, eu tenho um período composto. Então, aqui eu tenho uma oração absoluta, ou um período simples, e aqui eu tenho um período composto, de 2 orações. Professor, não seria 3 orações? 1, 2, 3? Não, porque esse daqui, que é a locução verbal, ela tem a função de apenas um verbo, de uma oração. Então, nesse caso, eu tenho 2 orações que correspondem a um período composto. Atenção, nem toda frase é oração. Por que nem toda frase é oração? Isso mesmo. Porque se eu tenho uma frase que ela é uma frase nominal, ela não é oração. Só é oração quando tem verbo. Seja ela um verbo de ação, seja ela um verbo de estado, seja ela um verbo de diferente natureza. Não importa que tipo de verbo seja, mas tem que haver verbo para ser oração. Isso é muito sério e não pode esquecer. Então, toda oração tem que ter verbo. Se eu tenho um verbo, período simples, ou oração absoluta. Se eu tenho mais de um verbo, ou um verbo ou locução,
2 verbos, 2 locuções, eu tenho um período composto. Beleza? Termos da oração. Quais são os termos da oração? Gente, nós temos vários termos da oração. Nós temos na oração termos que são essenciais, que tem que ter obrigatoriamente. Nós temos termos que são acessórios, que posso ter e posso não ter. Né? Nós temos termos que são necessários à oração. Por exemplo, um objeto direto, um objeto indireto. Eu posso ter, mas também posso não ter. Depende do tipo de verbo que eu tenha lá, aí eu vou ter um objeto direto, um objeto indireto. Mas, olha, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, são termos da oração. Hoje nós vamos falar de 2 termos essenciais da oração, que são os termos essenciais, que são o quê? Sujeito e predicado. Então, o sujeito é o termo da oração do qual se declara alguma coisa por meio de uma ação verbal e com o qual o verbo concorda. Então, todo sujeito ele vai concordar com o verbo, ou melhor, o verbo vai concordar com o sujeito. Geralmente nas frases é assim: primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo. Por isso, se o sujeito está aqui, o verbo ele vai ter que concordar com o sujeito. Em quê? Em gênero, número e grau. Então o sujeito, o verbo ele precisa se adequar ao sujeito. Eu tenho um sujeito simples, o verbo vai ter que se adequar ao sujeito simples. Eu tenho um sujeito composto, o verbo vai se adequar ao sujeito composto. Então isso é uma questão do quê? De lógica. Lógica, e a gente também chama de concordância verbal, que nós veremos posteriormente. Então, ó, olha só essa frase. Você parece gordo. Eu pareço gordo? Eu pareço gordo? Não, né, gente? Nem sou, na verdade. Então, preste atenção. Olha, você parece gordo. Eu estou declarando algo do sujeito. Quem é o sujeito aqui? Você. Né? Você parece gordo. Eu estou falando de você que parece gordo. Estou declarando algo sobre você. Então, ó, a palavra você e eu são sujeitos da oração do quadrinho. Olha, você parece gordo. Eu pareço gordo? Então, você e eu são sujeitos da oração. Você e eu são sujeitos da oração. São sujeitos porque se faz uma referência verbal a ele, né? Porque esse aqui está um pouquinho apagado, mas está falando ali, ó, que se declara algo, uma ação verbal sobre eu e você. Então, por exemplo, nós fomos para o parque. Nós é o sujeito. Mesmo que esse sujeito não seja a palavra, por exemplo, geralmente o sujeito ele vem com o nome de alguém, de alguma coisa, de alguma pessoa. Mas se eu falo nós, eu estou dizendo de mim e de você também. Então quer dizer que, apesar de ser um sujeito que está ali escondido, né? Um sujeito que está ali, ó, oculto, mas é um sujeito que, se eu estou falando que é nós, então é eu e algumas pessoas. Ou eu e você, pelo menos. Tem que ter pelo menos mais uma junto comigo, já que é nós. Então, o sujeito é o termo de qual se declara alguma coisa. É o sujeito que vai... É o verbo que tem que concordar com o sujeito. Então, para eu saber se é verbo, eu tenho que fazer a pergunta, né? Uma perguntinha para o sujeito, respondendo ela ou perguntando. Então, por meio da ação verbal e com o qual o verbo concorda. Se o verbo concorda com aquele elemento, é porque aquele elemento provavelmente será um sujeito da oração. Classificação do sujeito. Nós temos algumas classificações do sujeito. Nós estudaremos também depois, cada uma delas bem profundamente, mas agora vamos dar só um apanhado aqui. Sujeito simples. Quando possui apenas um núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Por exemplo, o vaso quebrou. Quem quebrou? O vaso. Eu estou declarando uma ação que aconteceu com o vaso. Algo que aconteceu. Então, mas eu tenho apenas o vaso. Então, se eu tenho o vaso, então é porque é um sujeito simples. Quando possui apenas um núcleo. Composto. Quando possui mais de um núcleo. O que é quando possui mais de um núcleo? Se eu falo
o jarro e a flor, que eram de vidro, quebrou ou quebraram, não importa nessa situação, aí eu vou ter o quê? Um sujeito composto, porque eu tenho dois elementos. Se eu falo que Maria Clara e Tawane brincaram no parque, eu tenho um sujeito composto. Por quê? Porque eu tenho dois elementos. Então não importa se são seres reais ou se são seres imaginários, se são objetos, se são pessoas, se são animais. Não importa. Importa se for dois elementos, mais de um núcleo. Então um núcleo, o jarro. Dois núcleos, o jarro e a flor. É ele e ela, por exemplo. O jeito oculto é quando ele não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado. Esse jeito oculto ele pode se chamar de oculto, elíptico ou desnencial. Já falei para vocês sobre eles. Por quê? Porque o jeito oculto é como se ele tivesse escondido, sabe? É como se eu falo assim, ó. Fui ao teatro. Fui ao teatro. Quem fui? Eu. Então, se fui, o próprio verbo, a desinência do verbo, ele me deixa claro quem é esse sujeito. Se eu falo assim, por exemplo, gostamos da aula de língua portuguesa. Quem gostamos? Nós. Então, quem gostamos? Nós. Se é nós, então eu tenho um jeito o quê? Oculto. Esse gostamos, quem gostamos? Eu e você, eu e ele, eu e ela, não importa. Mas tem mais de um, né? Nesse caso, eu estou falando que é nós, eu estou me incluindo junto com você, ou com ele, ou com ela. Então aqui o jeito oculto, desnencial e elíptico é a mesma coisa. Que não pode ver, mas é facilmente identificado através do próprio verbo. O jeito indeterminado. O jeito indeterminado, ele se parece um pouco com o oculto. Um pouco só, mas não muito. Quando a informação contida do predicado refere-se a um sujeito que não pode ou não quer se identificar. Por exemplo, se eu falo, vende-se esta casa. Quem é que vende-se esta casa? Pode ser ele, pode ser ela, pode ser eles. Então, nesse caso, vende-se é um jeito indeterminado. Porque eu não sei quem que está vendendo. Não sei quantas pessoas estão vendendo. Por exemplo, se eu falo, roubaram meu celular. Roubaram meu celular. Quem foi que roubou o meu celular? Não sei. Pode ser que foi ele, pode ser que foi ela, pode ser que foram eles. Então, nesse caso, eu não sei quem foi que roubou. Então, se eu não sei quem foi que roubou, roubaram, geralmente não. Sempre o verbo está na terceira pessoa do plural. Roubaram meu celular. Ou então, por exemplo, se eu falo assim, ó, me contaram que vocês estavam com saudade da aula de língua portuguesa. Me contaram. Quem foi que me contaram? Quem foi que me contou, na verdade? Quem me contou, não sei. Eu posso não querer dizer. Eu posso não saber quem foi. Ou eu posso querer esconder, indeterminar o sujeito. Então, depende muito da fala, da situação comunicativa. Porque eu posso esconder, eu posso não saber, eu posso não querer dizer. Então, é um jeito indeterminado. Ou então, gente, também nós temos a oração sem sujeito. Quando a informação vinculada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Quando, por exemplo, eu falo assim, ó, anoiteceu lentamente. Que anoiteceu? A noite? Não. Então, os verbos de fenômeno da natureza, quando eles aparecem na frase iniciando, essa frase é uma oração sem sujeito. Ou também o verbo ter e o verbo ser, que nós vamos ver isso também depois. Então são as orações sem sujeito quando a informação vinculada pelo predicado não se refere a sujeito algum, não se refere a ninguém, não se refere a nenhum objeto. Então os verbos de fenômeno da natureza, o verbo ter e o verbo ser, eles têm essa função de não terem sujeito. Eles estão ali para auxiliar, para ajudar, porém eles não se referem a sujeito nenhum. E o predicado, que também é mais um elemento essencial da oração, é estruturado em torno de um verbo que informa algo a respeito do sujeito. Por exemplo, Tonico mora no interior de São Paulo. Tonico mora no interior de São Paulo. Quem mora no interior de São Paulo?
tônico. Então, mora no interior de São Paulo é o predicado para o sujeito tônico. Então, é o que eu estou falando sobre o sujeito. Tônico que mora no interior de São Paulo. Então, aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho um predicado. Então, o predicado, como fala, ele tem uma informação sobre o sujeito e o verbo está dentro dele. Qual é o verbo aqui? Mora. Isso mesmo. Então, o verbo é mora no interior de São Paulo. Quem mora no interior de São Paulo? Tonico. Então, são perguntinhas que eu posso fazer para que eu saiba quem é o predicado e quem é o sujeito. Então, nós ficamos por aqui hoje. Eu vou encaminhar a atividade para vocês no livro de gramática, a partir da página 69. Vocês farão mais uma leitura para compreender melhor o assunto e nós voltamos a nos falar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de atividade, de vídeo, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e para fazer também essas aulas para tentar ajudar a gente a não parar as nossas atividades educacionais. Sabendo que quarentena não é férias, eu espero que vocês estejam estudando de fato. Logo mais, com fé em Deus, estaremos todos juntos para voltar às nossas atividades presenciais, que é o que eu gosto de fazer, estar com vocês da aula. Se o vídeo ficou bom, que bom. Se o vídeo não for tão bom assim, me desculpe. A intenção é só ajudar vocês a estudar e a compreender melhor. Estou aqui para isso, muito obrigado, fique todo mundo com Deus.